Agora vai. Procurando através da medicina alopática e a medicina até mesmo naturalista. E, sem obter resultados, eu realmente dediquei minha vida para achar a solução para os meus problemas, porque eu sabia que eu ia morrer muito cedo. E eu não queria me operar, passar a faca na minha coluna, passar a faca no meu nariz aos 22 anos, eu achava muito radical e eu era muito jovem para isso. Felizmente, eu acabei esbarrando com o que é chamado de higiene natural e salvei minha vida, como dá para ver pelas fotos, há 17 anos, sem uma dor de garganta, um espirro, uma tosse, uma febre, vivenciando o que eu posso chamar de saúde máxima, ou seja, um funcionamento fisiológico muito acima do que a gente acredita ser possível. E eu vou tentar, em meia hora, que realmente é muito difícil, passar para vocês um pouco sobre essa perspectiva que eu aprendi ao longo desses 17 anos de estudo. Literalmente tendo dedicado minha vida para isso, 7 dias na semana, 365 dias no ano, 24 horas por dia, para compreender a terminologia, a ciência e passar para vocês de uma forma mais compreensível, né? Então, por isso eu acabei escrevendo 10 livros, fiz uma palestra no TED, fui me formar em nutrição, eu desenvolvi várias formas de educar as massas sobre o que há de mais recente na literatura médica e científica, que não importa o que eu falo, não importa o que o outro médico falou, o que o outro nutricionista falou, mas o que está, se for sua vida, você vai botar a sua vida no que alguém falou ou que está publicado na literatura médica e científica, num jornal de alto fator de impacto, sendo publicado por Harvard, por exemplo. Eu prefiro confiar na ciência, né? Você sobe num avião e você pode ter certeza que tem toda uma ciência para ele não cair, né? Aí você acha que nutrição e medicina de estilo de vida é coisa de achismo, né? É um tanto quanto triste. Mas, citando o Dr. Walter Longo, o maior biólogo de jejum do mundo, a mais poderosa medicina é aquela que vem de dentro. E, depois de literalmente 17 anos vivendo de comida crua, como dá na horta, como dá na natureza, como seres humanos comeram por 8 milhões de anos até desenvolver o fogo, e como todos os animais do planeta Terra continuam vivenciando ao longo de bilhões de anos de evolução, porque até onde eu sei, até onde eu olhei, nenhum animal aprendeu e começou a queimar sua comida no fogo e chamar isso de saudável, né? Então, após 17 anos vivendo de comida crua e dentro de um estilo de vida higienista e já tendo jejuado até para mais de 40 dias à base de água, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre o que é saúde natural. Isso é um pouco mais de peso, né? Comendo mais proteína crua e, obviamente, depois de 40 dias sem comer. Então, saúde é literalmente o desejo de todos nós. Se a gente parar para pensar, a saúde fornece tudo o que a gente pensa. Citando Da Vinci, a beleza e vitalidade são presentes na natureza para quem vive perante suas leis. E, por mais que as pessoas não entendam que elas querem saúde como a meta principal da vida delas, com certeza, saúde te deixa mais inteligente, mais forte, fisicamente e mentalmente, mais bonito a nível científico, anti-envelhecimento, anti-doenças crônicas, sai mais barato, você se sente muito melhor, socializa muito melhor e ainda protege o planeta e os animais de quebra. Mas, além disso, você economiza dinheiro e tempo em remédios, tratamentos caros e vários outros benefícios, né? E por que o jeito usual não funciona? Hoje em dia, se um homem tem baixa testosterona, qual que é a recomendação para ele? Suplementar a testosterona através de injeções ou outras maneiras sintéticas. Só que, se ele está com baixa testosterona, ele provavelmente não está malhando, porque a gente sabe que aumenta drasticamente a testosterona. A gente sabe que uma dieta ruim baixa a testosterona. A gente sabe que exposição a petroquímicos baixa a testosterona. A gente sabe que privação de sono baixa a testosterona. Pera lá, será que a gente não deveria estar corrigindo o estilo de vida dele ao invés de suplementar ele sinteticamente, que vai suprimir o eixo gonadal e vai prejudicar até mesmo a capacidade dele ter filhos, entre vários outros fatores, porque quando ele parar com remédio, a testosterona vai cair e tudo vai dar errado. E ele vira um cliente da indústria farmacêutica para a vida, né? Então, ou se dormir, muita gente não consegue dormir cedo hoje em dia e toma melatonina. Mas
Não seria muito mais fácil desligar a luz elétrica e permitir a glândula pineal secretar melatonina através dos fotorreceptores que nós chamamos de melanopsinas, que captam essa luz azul e inibem essa secreção? Entende? Para que tomar um hormônio sintético que causa até prejuízo no sistema reprodutor, entre vários outros, ao invés de simplesmente adequar essas necessidades biológicas para o que a gente foi feito por centenas de milhões de anos de evolução, até mesmo antes da raça humana, porque nós compartilhamos esses mecanismos, são homólogos ao início da vida na Terra, ou seja, o fungo, a primeira célula que apareceu no planeta Terra, já jejuava, já tinha o mesmo mecanismo que nós temos de crescimento e reparo, de uma forma mais primitiva, mas ainda assim. Então a gente tenta trocar dieta e atividade física por shake de emagrecimento, por remédio, né? É uma coisa tão óbvia, mas acaba ninguém pensando. Eu adoro essa citação. O médico falando com um paciente cardiopata, né? Olha, você tem duas opções: ou cortar literalmente seu peito com bisturi de cima a baixo, puxar seu coração para fora, tirar uma veia da sua panturrilha, colocar essa veia no seu coração para fazer o bypass, ou você pode literalmente adotar uma dieta baseada em plantas saudável. E você ainda vai ter que gastar muito com essa cirurgia, tem possibilidade de microinfartos, entre vários outros problemas que não são mencionados, né? Porque cortar você, por mais que você esteja dopado, causa prejuízos ao organismo, né? Aí o paciente fala: uma dieta baseada em plantas? Isso é muito radical, doutor. E no final das contas citando Voltaire, a arte da medicina consiste em entreter o paciente enquanto a natureza cura a doença. Nada contra a medicina moderna alopática, ela ajuda em várias questões, mas nós higienistas somos educadores de estilo de vida, nós não somos curandeiros. Então nós educamos nosso paciente nas causas da saúde e nas causas da doença. Então, como os próprios gregos já falavam, Vix medicatrix naturae, as forças curativas da natureza. Eles não tinham ciência para delinear hoje em dia o que nós podemos mostrar em regeneração, mas ainda assim eles sabiam que a natureza curava. É só cortar sua mão. Você vê que você não precisa de um esparadrapo para literalmente o mertiolate que você bota ali, ela regenera sozinha. Você não precisa nem pensar. O osso que você quebra, ele já está literalmente fazendo autofagia, autolizando células velhas, mortas, e produzindo osteoclastos para remodelar o osso, e em poucas semanas, se você for saudável, ele já está no lugar de novo. Então, a natureza regenera, só que depende de necessidades biológicas, como a gente vai ver. E a gente muda a perspectiva de tratar a doença para produzir saúde. E aí a gente acha que o tratamento invasivo não fisiológico não é danoso, mas muita gente não sabe que doenças iatrogênicas são a terceira causa de morte no mundo. Ou seja, mata em torno de 300 mil pessoas só nos Estados Unidos. E sabe o que é doenças iatrogênicas? Doenças causadas por erros médicos. Infecções de hospitais, remédios mal administrados, cirurgias mal feitas e por aí vai. Ou seja, só depois de câncer, doença cardiovascular e câncer, médicos são a principal causa de morte. Responsabilidade individual, criança ou adulto. A gente sabe que no final das contas a maior parte das pessoas não tem a responsabilidade individual, não entende essa diferença, sabe que se comer errado vai ter doenças, mas ainda assim ela pensa como uma criança numa loja de doces, né? E no final das contas as doenças andam lado a lado. Quando você trata o câncer, você não está tratando a diabetes. E o paciente oncológico tem mais incidência de diabetes, e o paciente diabético tem mais incidência de doenças com câncer, né? Então, o que a gente tem que entender não tem como tratar uma doença. Você trata um todo ou você não trata. Então, só nos Estados Unidos, em 1996, $250 bilhão foi gastos com cardiologia, com cirurgias intervencionais, né? Só que, olha que interessante, aí a gente vem a gente já sabe que criança, se você tem acima de 10 anos de idade, numa civilização ocidental, você já tem o início da doença cardiovascular. Então você não vai tratar aos 30, 40 anos uma doença cardiovascular, você já tem que começar a tratar aos 10 anos de idade, porque criança já tem isso, né? Mas, vamos lá,
Aí você vai para o seu médico e ele fala, olha, o seu colesterol está bom. Só que o Framingham Study, o maior estudo de cardiologia já conduzido até hoje, já há 80 anos, o maior estudo epidemiológico da história, o mais longo, né? Mostra que se você tem colesterol de 150 a 200, você é uma a cada 3 pessoas que morre de doença cardiovascular. E o planeta, 40% da população mundial morre de doença cardiovascular, ou seja, é a principal causa de morte. Então, se uma a cada 3 pessoas que morrem de doença cardiovascular tem colesterol de 150 a 200, quando você vai no seu médico e ele analisa os seus exames, já está errado. Porque provavelmente você tem uma alta incidência de doença cardiovascular, probabilidade de morrer de ataque cardíaco, e o primeiro sintoma do ataque cardíaco é a morte. A maior parte das pessoas morrem, tanto é que a gente chama de widowmaker, o fazedor de viúvas, né? Não é por acaso. Então, até confiar nos parâmetros laboratoriais usuais já é um pouco difícil. Mas o CORAGE Trial, um estudo de cardiologia intervencional, ou seja, mostra, olha o que o artigo falou, stents são inúteis para aumentar o tempo de vida enquanto para determinar a longevidade. O que determina, ou seja, eles estão mostrando que, um estudo científico publicado no New England Journal of Medicine, mostrando que cirurgias cardíacas, em 97% dos casos, não muda nada. O que mudou realmente é a alteração do estilo de vida dos pacientes. Aí você paga 40, 100 mil reais, absorver o bisturi, tem vários danos, e no final das contas, aí, greve de médicos em Tel Aviv, no final das contas foi durante a greve, no final das contas as mortes caíram em Israel e não aumentaram. Aí você vai para outro estudo, 3 greves sendo reportadas de 1976 a 2003, nenhum estudo mostrou que mortes aumentaram, na verdade ou caíram ou se manteram iguais. E por aí vai, mas não dá para passar muito tempo. Premarin, terapia de reposição hormonal para mulheres após 40, 50 anos. No final das contas, a gente sabe hoje em dia que aumenta a incidência de doença cardiovascular e câncer. Quando o remédio foi interrompido de ser fornecido no público, cânceres caíram. Antibióticos e câncer aumentam a incidência de câncer. Estatinas e câncer, ou seja, o remédio hipocolesterolêmico, o remédio para controlar o seu colesterol, aumenta a incidência de câncer. Suplementos, ácido fólico, por exemplo, é fortificado hoje em dia ácido fólico no pão e em vários locais, porque reduz os defeitos de tubo neural através de um estudo muito mal conduzido, e até hoje suplementam grávidas, desde 1970, com ácido fólico, sem perceber que, no final das contas, o que acontece? Aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole. O principal remédio para diabetes, contendo substâncias cancerígenas e sofrendo recall, sendo tirado do mercado pelo FDA, a Anvisa americana. A principal característica de distinção entre os homens e os animais inferiores é o desejo de tomar uma pílula. Mark Twain. Médicos geralmente não seguem as diretrizes para DCDs. As principais causas de morte de adultos nos Estados Unidos são relacionadas a estilo de vida, embora amplamente aceito e estabelecido que as diretrizes para doenças crônicas peçam grandes mudanças de estilo de vida como a primeira linha de terapia, médicos geralmente não seguem essas recomendações. São todos artigos médicos científicos, tá, pessoal? Não é nada na minha cabeça. Não tem nem como me processar, que eu só estou lendo os artigos. E o poder da nutrição como medicina, fornecido no ambiente interno correto, o corpo se regenera. Ou seja, o segredo da medicina é que o corpo se regenera quando a gente fornece as condições ideais. Higienistas já falavam disso há 200 anos atrás, mas quando nós começamos a sugerir dieta, atividade física, sol, sono, cronobiologia, crononutrição, numa época que não tinha exames laboratoriais, não tinha como fazer pesquisas como a gente faz hoje em dia, nós fomos vistos como charlatões. E até hoje, eu apresentando os papers, eu sou visto como charlatão. Me xingo nas redes sociais, magro, anêmico, doente, amarelo, etc. Mas, vamos lá. O próprio Hipócrates já dizia, todos temos um médico interno, devemos apenas auxiliá-lo no seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a própria doença.
Desliga lá. E aí, aí a gente começa a perceber que cura é uma palavra preposta. Por quê? Porque você toma uma pílula e os problemas que você causou durante 50 anos vão embora. Será que é assim mesmo? Ou seja, o termo correto seria regeneração. O organismo se regenera de acordo com a capacidade dele se regenerar. Um fumante, por exemplo, cicatriza 3 vezes mais rápido, mais lento do que uma pessoa normal. Por quê? Porque o cigarro, um oxidante, está causando dano ali, enquanto ele está tentando regenerar ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que fazer, como Hipócrates dizia, sair do caminho, né? E aí, a gente vai para a pesquisa de Walter Longo. Isso é publicado na Cell, um dos maiores jornais médicos científicos do mundo, mostrando que dieta que imita jejum induz regeneração múltipla dos sistemas. Ou seja, mostrando em fungos, ratos e seres humanos, quando você começa literalmente uma dieta mais saudável e restrição calórica, que isso não é nem um jejum de água como eu faço, literalmente começa a regenerar as células desde o seu pé até o seu cérebro. E aí, no final das contas, ele também mostrou que dieta que imita jejum regenera as células beta-pancreáticas, ou seja, uma possível cura da diabetes tipo 1. Quando você começa um semi-jejum, como ele mostra, literalmente liga um gene que só é ligado quando você está no ventre da sua mãe, que começa a gerar as células beta-pancreáticas. Ou seja, é como quase nascer de novo. Mas isso é coisa de charlatão. Jejum prolongado reduz IGF-1 e promove a regeneração hematopoética baseada em células-tronco, revertindo imunossupressão. Traduzindo, IGF-1, o hormônio promotor do câncer. Quando você come carne, por exemplo, você aumenta muito o IGF-1. Quando você come dieta baseada em plantas, você reduz esse IGF-1. Segundo quando a gente faz a quimioterapia, a gente sofre de imunossupressão, supressão do sistema imune. Então, o jejum literalmente reduz esse hormônio promotor do câncer e acaba com essa imunossupressão, ou seja, seu sistema imune fica mais eficaz em matar células cancerígenas ou qualquer coisa que tiver de errado. E induz regeneração hematopoética das células-tronco. Ou seja, para você regenerar, você precisa das células-tronco, são as células iniciais da vida. E com o envelhecimento, que não é envelhecimento, na verdade é um processo patológico que nós nos induzimos pelo estilo de vida moderno, nós causamos perda das células-tronco. Então, se eu, aos 80 anos, quebrar uma perna, eu vou regenerar 10 vezes mais rápido. Estou brincando, estou chutando um número, do que uma pessoa realmente de 80 anos. Porque eu me cuido. E aí, olha que interessante. No final das contas, eles mostrando. Olha o nome do artigo na célula. Diga não às drogas. Jejuar protege as células hematopoéticas da quimioterapia e do envelhecimento. E aí, no final das contas, ratos alimentados de forma à vontade, e aquilo são as células do sistema imune dentro do osso. Quimioterapia e envelhecimento causa mais perda de células ainda, imunossuprimido e baseado em mieloides. Jejum prolongado, períodos de realimentação, olha lá, cheio de células novas, quimioterapia e envelhecimento, ele se mantém funcional, com um sistema funcional e balanceado, né? O sistema imune. Eubiose, ou seja, equilíbrio das bactérias intestinais, influenciam na regeneração em outros locais do organismo. Ou seja, só se você ter bactérias boas no intestino, que uma dieta baseada em plantas e vários outros fatores de estilo de vida fornecem isso, ele consegue auxiliar na regeneração de um músculo. O Urich mostrou em 1990 ou 80 que só você fez uma colecistectomia, remoção da vesícula biliar. Se você está numa cama de hospital virado para uma janela com verde, você recupera consideravelmente da cirurgia, consideravelmente mais rápido da cirurgia, do que o mesmo paciente virado para uma janela de concreto. Olhar a natureza regenera mais rápido, né? Reduzindo necessidade de remédios, complicações cirúrgicas, entre vários outros problemas. Ecoterapia, ou também chamado de florestoterapia, desenvolvido por pesquisadores japoneses, várias pesquisas mostrando que só de ter plantas no quarto de um doente auxilia a regeneração. É coisa de abraçador de árvore, não confia nisso não, tá? Banho florestal aumenta a atividade das natural killer cells e expressão de proteínas anticâncer. Ou seja, só de você estar entre árvores, eu particularmente me mudei de uma cidade menor, vivo entre 350 árvores frutíferas, feliz da vida. Porque só cheirar os gases invisíveis que elas secretam auxiliam
proteínas anticâncer, auxilia o nosso sistema imune, reduz dores e dores crônicas, reduz glicemia, mexe com o seu sistema nervoso parasimpático, entre vários outros fatores, né? Mas modula hormônios e por aí vai. Mas natureza para quê mesmo? Né? Vamos destruir tudo, vamos ver dentro de cidade grande, não tem problema. E aí o brasileiro comum consome menos de uma fruta e vegetal ao dia, de acordo com a pesquisa orçamentária familiar brasileira. Mas remédio é que cura. E aí no final das contas plantas, principalmente frutas e vegetais, de acordo com a literatura, são literalmente a chave da saúde e longevidade por fitonutrientes horméticos. Ou seja, os fitonutrientes ligam os mecanismos de reparo de forma similar à atividade física e o jejum. Vegetais crus protegem mais do que vegetais cozidos contra o câncer. Eu sou praticamente a única pessoa no meio acadêmico publicando livros, mostrando os dados científicos sobre comida crua há 17 anos. Mas eu sou louco, mas os artigos mostram que protege mais. Entretanto, as toxinas do cozimento, que são muito pouco faladas por aí, apesar de terem muitos dados científicos, são relacionadas à indução de câncer, doença cardiovascular, diabetes, doenças neurológicas, doenças autoimunes, atrofia cerebral, perda do colágeno, gerontotóxicas, ou seja, toxinas do envelhecimento. Para falar a verdade, elas são cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, plastogênicas, pró-inflamatórias, gerontotóxicas. Tem mais um outro termo aí que eu devo ter esquecido. Mas, olha lá, elas causam problemas ao cérebro, à pele, aos rins, aos olhos, ao coração, fotoenvelhecimento, às articulações, ao pulmão, a diabetes. Mas cozinhar não tem problema, né? O esporte da longevidade. No final das contas todos os esportes aumentam a longevidade e a saúde e redução de doenças crônicas, mas eu particularmente amo tênis, sou apaixonado por tênis e é muito legal recentemente saber que natação aumenta em média 3,5 anos da sua vida, tênis aumenta 10, acima de qualquer outro esporte. Deficiência de vitamina D aumenta o risco de morte e mortalidade por todas as causas, isso já está bem delineado, né? Todo mundo já ouviu falar sobre isso. Entretanto, o que muita gente não sabe é que não só ela influencia centenas de genes, quase 1000 genes, mas também existem receptores de vitamina D em praticamente todas as células do nosso corpo. E agora, testando em organismos animais e com evidências ainda iniciais em seres humanos, nós começamos a saber que a vitamina D provavelmente modula genes de longevidade e por isso que deficiência de vitamina D é correlacionada a essas doenças crônicas do envelhecimento em si. Ou seja, ter altos níveis de vitamina D é viver mais. E aí, luz prejudica a sensibilidade à insulina. Eu acho que quase ninguém no Brasil fala sobre isso. Cronobiologia e crononutrição. O que seria? Existe um relógio biológico dentro do seu cérebro que sincroniza pistas ambientais para saber qual é o horário do dia. Se você vê luz elétrica noturna, você tem mais incidência de diabetes. E ninguém fala isso. Se você for no seu médico, ele vai ver seu exame de sangue, vai olhar sua glicemia alta e vai falar: você está comendo muito açúcar, reduz a fruta. E no final das contas pode ser até mesmo o horário que você dorme, a quantidade do seu sono, assim como exposição à luz elétrica noturna causando cronodisrupção, desequilíbrio do relógio biológico. Dormir menos que 7 horas aumenta a incidência de morte e mortalidade por todas as causas. O que eu estou fazendo é passar pelos principais mecanismos biológicos para vocês entenderem o que realmente produz saúde. É que realmente teria que ter um mês de aula, um ano de aula para a gente passar por todos os detalhes, né? Mas disrupção circadiana tem sido identificada como o principal fator para obesidade, cânceres e doenças cardiovasculares. Ou seja, prejudicar o controle desse relógio biológico reduz o reparo do DNA e aumenta o dano ao DNA. O DNA é o código da vida. Todo tipo de substância, proteína, célula que você tem que produzir no seu corpo depende do seu DNA. Danificá-lo é um câncer e outras doenças crônicas na certa. E ainda prejudicar a próxima geração. Porque muitas dessas doenças que a gente vê hoje em dia não são causadas só pelo estilo de vida da criança, mas sim dos pais
danificaram seu código epigenético e, através de mecanismos transgeracionais, passaram para os seus filhos. E aí foi Deus que escolheu isso para a gente passar por essa provação. Dieta crua, rica em suco. Aí, só para finalizar, olha que interessante. Dieta crua, rica em sucos e câncer de próstata. Um homem com 73 anos, com os marcadores de câncer extremamente elevados, inflamação na próstata, entre vários outros fatores. Passou 10 dias à base de comida crua. Nem foi 100%, nem foi todas as adequações de estilo de vida higienistas como nós propagamos. E o que acontece? O PSA dele caiu em 5,29 e o CEA em 2,21, além de outras inúmeras alterações biomarcadores. Ou seja, me mostra um remédio sem efeito colateral, gratuito, que produz isso. Nem o melhor dos remédios produz algo do cinema. Mas comer comida crua como animais comem é coisa de selvagem. Meus antepassados inventaram arco e flecha e fogão para queimar comida no fogo. Você quer voltar no tempo. Paciente com linfoma foi para Stanford e os médicos falaram: olha, agora a gente tem que tratar, o câncer está muito avançado. Ela perguntou: em jejum e dieta? Coisa de charlatão, não adianta nada. Ela foi para os charlatões, a clínica médica chamada True North Health Center na Califórnia, uma clínica higienista já aberta há 30 anos, com vários artigos médicos científicos publicados. Isso é o case report dela, de um jejum de 21 dias e uma alimentação baseada em plantas por 3 meses. Depois eles fizeram um follow-up de 3 anos e agora estão publicando o follow-up dela de 6 anos. Depois do jejum de 21 dias e alimentação baseada em plantas por 1 a 2 semanas, literalmente os cânceres que eram um linfoma, né, que fica os linfonodos inchados, literalmente reverteram ao normal em 21 dias. Né? Só que é um case report, é um relato de caso. Para você conduzir um estudo clínico padrão ouro, para a ciência aceitar, né, você vai levar 30, 40 anos, vai levar muito dinheiro. E quem quer investir em coisa de charlatão? Quem quer investir em coisa que não dá dinheiro? Tem como patentear dieta e jejum e atividade física? Entende? E no final das contas 6 anos depois, ela não só não está com câncer, como nenhum outro problema. Né? E bebendo água, comendo comida natural. Então, só para finalizar, necessidades biológicas. O verdadeiro remédio tem sido escondido do povo. Ar e água pura, sono, dieta, atividade física, sol, interação social, cronobiologia, crononutrição, terapia florestal, evitar toxinas ambientais, jejum de água, jejum intermitente. Tem vários outros fatores, mas esses eu diria que está no nosso controle e a gente consegue literalmente reduzir para entender um pouquinho mais. Então, tua medicina está dentro de ti e tu não sabes. Tua enfermidade vem de ti mesmo e tu não te dás conta. E azar espero ter motivado vocês a entender em um extremamente curto período de tempo que medicina é, na verdade, o que você faz com você diariamente e não os remédios ou os melhores médicos, os melhores profissionais da área de saúde. Eu poderia ser o melhor nutricionista do mundo. Eu não consigo te ajudar em nada. Eu consigo só te educar. Quem vai fazer as escolhas diárias é você, daqui para o resto da vida. E felizmente, eu me eduquei demais, tenho feito as escolhas certas há 17 anos. São 17 anos sem um suplemento, sem um remédio, sem uma dor de garganta, uma febre, uma tosse. Nunca mais precisei fazer minhas cirurgias. E a vida virou um paraíso, um jardim do Éden, que sinceramente as pessoas me perguntam: mas você não sente vontade de comer nada além de frutas, vegetais, etc? Para quê? A vida era péssima antigamente e eu acreditava que aquilo era bom, porque o padrão de comparação, se você nunca fez sexo, você não tem noção de como sexo bom pode ser, como bom ele pode ser. Então é literalmente isso. Eu nunca tinha noção de quão bem eu podia funcionar a nível neurológico, físico, emocional, entre vários outros fatores. Depois que sua mente é realmente aberta, não tem volta. Porque, sinceramente, eu preferia morrer do que voltar aos meus hábitos prévios. A vida era, na verdade, um martírio, um sofrimento, ao invés de um passeio no jardim do Éden. E é literalmente isso que eu falo. Caso vocês queiram saber um pouco mais, tem um canal no YouTube com 500 mil seguidores. Eu rodo retiros presenciais sempre janeiro e julho lá no meu espaço.
tenho 10 livros já publicados com referências bibliográficas numéricas, ou seja, eu, diferente de quase todo mundo que está nas mídias sociais, eu apresento o artigo e mostro a referência. Porque não adianta falar, fruta causa diabetes, blá, blá, blá. Opinião pessoal. O que os artigos estão mostrando? Se o profissional não apresenta artigo, eu não confio. Então, são livros com até 620 referências bibliográficas numéricas, com o nome do pesquisador, o nome da pesquisa, o nome do... tudo direitinho. E tem cursos online, retiros, eu atendo como nutricionista presencial e online, e espero que tenha feito vocês compreenderem a maior máxima do higienismo. Saúde é produzida por vida saudável.